eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplandente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Neste período do tempo litúrgico, segundo domingo da Quaresma, todos os anos nós refletimos, a igreja nos pede para refletir esse evangelho da transfiguração do Senhor, o tema da transfiguração do Senhor. É um apelo, uma mensagem importante para que neste período quaresmal também façamos uma experiência de transfiguração na conversão. Transfigurar-se é mudar, e essa mudança deve ser para nós sempre esse caminho de conversão, de reavaliação de vida, iluminados pela misericórdia e graça de Deus. A primeira leitura, nós temos esse relato em que Abraão, ele sente-se impulsionado em oferecer o dom bem mais precioso dele, o filho da promessa, para Deus. Muitos se debruçaram para entender, compreender o que significa esse momento crucial na vida de Abraão. Será que Deus realmente pediu a Abraão o único filho? Como entender esse momento marcante em que aprendemos, por conta do gesto de Abraão, aprendemos aqui o valor, o dom precioso da confiança, da entrega, do saber esperar em Deus em momentos limites da nossa vida. Alguns chegam a dizer que Abraão, na sua caminhada religiosa, ainda com resquícios do paganismo, porque os povos pagãos circuncidavam ali toda aquela região, ainda tinha os chamados sacrifícios humanos. Então Abraão se questionou: eu que adoro o único e verdadeiro Deus, não faria o mesmo? Não ofereceria aquilo que é mais precioso, meu único filho? Então foi um momento marcante de mudança
ainda dos requisitos de um paganismo subjacente no interior de Abraão, para uma realidade religiosa muito mais profunda, no adorar o único e verdadeiro Deus, que não exige sacrifícios humanos, jamais. Ele quer salvar a humanidade. Então, naquele momento, dado o grande testemunho de fé de Abraão e a intervenção divina, o filho da promessa foi salvo. Nós, que somos batizados, cristãos, existem resquícios de paganismo, nosso pensamento, nossa relação com Deus, de idolatria. E vamos constatar, também colocando a questão da transfiguração do Senhor, que sim, infelizmente, mentalidades idolátricas que contaminam nossa relação com Deus. Essa idolatria do ter, do poder, do prazer, o eu inflacionado pelo orgulho, pela soberba, é idolatria. Pensamentos de vingança, relações tóxicas, uma série de questões mostra ainda um quê de idolatria, de paganismo, em que Deus realmente não está em minha vida aquele que conduz os nossos passos. A nossa aliança com Deus ainda não é profunda e autêntica. Deus, sim, sempre é fiel. Nós não. A conversão é para nos libertar de pensamentos, ações, mentalidades idolátricas e pagãs. Quando substituímos o Deus único e verdadeiro pelo criado. É uma avaliação, uma reflexão que devemos fazer em nossa caminhada quaresmal. Avaliar nossa fé, quais são os nossos valores. Isso nos ensina Abraão. Em quem depositamos nossa confiança? O que nos torna seguros? Aspecto do mundo, daquilo que estamos habituados à realidade do mundo, ou Deus? Quando tudo parece faltar, tudo parece perdido, quando não encontramos solução pronta diante das realidades difíceis, adversas que enfrentamos, esse foi o grande teste de Abraão. A nossa confiança em Deus, ela é autêntica, verdadeira? Não hesitamos nessa confiança ou ficamos hesitantes, medrosos, duvidamos do amor e da misericórdia do Senhor? Há momentos em que precisamos dar esse salto de fé, como fez Abraão. Realidades difíceis que enfrentamos. O exemplo de Abraão mostra que não há nada mais importante que Deus na nossa vida. Será que é assim? Realmente é essa a realidade de fé? A nossa religiosidade é autêntica ou contaminada por tantas questões aí que vão ofuscando, impedindo um salto confiante nas mãos de Deus? Não é para cruzar os braços, não significa isso. Devemos desempenhar e fazer a nossa parte nessa caminhada, mas sempre tendo a certeza que não depende de nós, é a obra, a graça de Deus agindo em nossa vida. É o que nos exorta São Paulo na segunda leitura, quando ele nos fala para não temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa confiança se entrega que Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes paralisamos de medo. O medo faz parte, é um instinto de conservação humana. Mas o medo que paralisa, fobias, é um grande perigo para a nossa caminhada de fé. E já ouvimos várias vezes dizer isso. O saudoso, o padre da Canção Nova, que falecido, fugiu agora o nome, o padre
Hein? Não, o outro. Padre Léo, quando ele dizia sobre o medo, ele falava que na Bíblia, eu não contei não, se alguém quiser contar depois de passar, fale, que são 365 vezes, quer dizer, para cada dia do ano, não é isso? A contabilidade do ano? Mas tem um ano bissexto, não tem? Esse é o ano bissexto, 366. E ele diz que não são mais 366 até para o ano bissexto, para cada dia do ano realmente. E até fiz uma reflexão que quando eu fui nomeado bispo, caiu no dia 29 de fevereiro, ano bissexto. Então naquele dia tinha um não tenha medo para mim diante da missão árdua, desafiadora, que eu tinha que assumir. Aí na igreja, ser bispo. Não tenha medo. O medo paralisa. O medo nos impede de enfrentar corajosamente os desafios pela graça de Deus que nos chama. Diante de um chamado, de uma convite, de uma missão, entrar no seminário, a vocação sacerdotal, religiosa, o matrimônio, grande desafio, viver o matrimônio para valer, não pensando só nos aspectos assim, prazerosos da vida matrimonial, a paixão que atrai um homem e a mulher, e depois com o tempo se transforma em amor, em amizade, em respeito, proximidade. Paixão depois passa, não é? Mas a paixão é reavivada no verdadeiro amor, mais amadurecido, é uma paixão mais amadurecida. Então também, esse não tenha medo é o salto vocacional, de compromisso na vida da igreja, assumindo um compromisso pastoral, na liderança. Todos nós somos chamados a reavivar nossa fidelidade, confiança com o não tenha medo. Hoje no Evangelho, os discípulos que Jesus escolheu para acompanhá-lo até uma alta montanha, diz, não tenha medo mais uma vez. E essa confiança que devemos reavivar em nossos corações, não nos momentos alegres, felizes, que isso é fácil dizer que tem fé, quando as expectativas nossas, elas são confirmadas nos acontecimentos da vida. E quando as nossas expectativas não são frustradas, não está bem como eu quero, como eu desejaria, como eu estou pedindo, Deus conduz de outra forma os acontecimentos, as escolhas da vida. E aí devemos lembrar aquilo que a sabedoria popular nos diz: o homem propõe, Deus dispõe. E assim Ele conduz para o bem a nossa história. São Paulo, ele diz para não temer as adversidades da vida. Não é fácil, sofrimento é um grande teste. Até hoje, nos debruçamos sobre o tema da existência de Deus, justamente por conta do sofrimento. Se Deus é bom, se existe um Deus, por que essa realidade? É um mistério da dor, do sofrimento. São João Paulo II tem uma carta, uma exortação apostólica bonita, Salvifici Doloris, sobre a salvação, a dor, o sofrimento de Cristo pela nossa salvação, falando sobre o mistério do sofrimento, a vida, o pathos, que fala do grego sofrimento humano, uma experiência de amadurecimento, de crescimento, de entrega, na realidade da dor, sem cair no narcisismo, não narcisismo, quando a pessoa se sente prazer com a questão da dor. Então esse mistério do sofrimento é um grande desafio, e só experimentando essa realidade de luta e desafio, encontro com Deus, é que vai dando sentido para a nossa realidade, o porquê que nós passamos por situações que no momento temos dificuldades de entender. São Paulo passa por essa experiência, e quando ele enfrenta tantos desafios pela evangelização, que não foi fácil,
Às vezes a gente pensa assim, eu estou seguindo a Deus para que a minha vida humana seja facilitada, fácil. Mas se a gente conhecer a história de todos os grandes homens e mulheres de Deus, a vida não foi fácil. Veja de Maria, a mãe do Filho de Deus. De Paulo, naufrágios, enfermidades, as comunidades que não gostavam dele, que criticavam, falavam mal de Paulo, até a própria igreja, a própria comunidade, criava dificuldades com o apóstolo Paulo. E tudo isso, como que Paulo reagiu? É o que nos fala a segunda leitura de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu me alegro nas fraquezas, porque na força de Deus que Ele continua. Então é a nossa realidade. O dia que nós cairmos no grave erro de achar que tudo depende de nós, talentos, dons, capacidades que vêm do Altíssimo, aí nós tropeçamos naquela realidade que ao longo da história sempre refletimos e que ainda não aprendemos. A vaidade e o orgulho derruba o ser humano, como fez precipitar Lúcifer do céu. É o que nos afasta da graça de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, caminhamos na transfiguração, transfiguramos com o Senhor. Jesus transfigurou, o Pai se manifestou. Este é meu Filho amado, escutai-o. Tiago e João, como Pedro, foram escolhidos por Jesus para ter essa experiência. É uma experiência verdadeira do encontro com o Senhor. Experiência que fez com que Pedro, com que Tiago e João refletissem. O que significava tudo isso? Pedro se adiantou até, vamos fazer tendas aqui, vamos ficar por aqui. A tenda tem um simbolismo forte para o povo de Israel. E quando eles viviam em tenda, eles experimentaram de uma forma tão forte, tão patente, a proteção de Deus. A nuvem, no simbolismo bíblico, a nuvem para nós hoje tem um pouco um quê de receio por causa das chuvas, não é? Mas a nuvem no deserto é refrigério. Você imagina um calor escaldante, uma nuvem à sombra. Então era para o povo de Israel, Deus ali protegendo do calor escaldante, da realidade difícil que enfrentavam. Então veio uma nuvem, a presença de Moisés e Elias, o Antigo Testamento apontando para Jesus. Elias, o grande profeta, Moisés, o legislador, para mostrar que Jesus não veio abolir a lei, mas aprofundar e dar o verdadeiro sentido à lei como momento de libertação. Jesus é maior que todos os profetas, claro, ele é a profecia, ele é a palavra encarnada do Pai. Estavam ali e desaparecem para dizer, agora não mais, quer dizer, temos o Antigo Testamento que lemos, meditamos, mas a chave de interpretação de tudo agora é Cristo, é Ele. Então Moisés e Elias apontando para Jesus, todo o Antigo Testamento, e transfigurados em Cristo, reavaliando o nosso caminhar, mudar procedimentos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então mudemos essa imagem que está marcada pelo pecado. A semelhança de Deus, não estamos vivendo essa semelhança de um Deus misericordioso. Vamos então nos purificar, limpar nossa alma, as feridas do pecado, as consequências do mal. A nova imagem, a imagem de Deus que está escondida, acumulada de tantos erros, pecados, indiferença, tanto orgulho, egoísmo. Precisamos então limpar, nos purificar de todo esse pecado, todo o mal, pela misericórdia do Senhor. Pedro, Tiago e João desceram a montanha com um olhar, um outro olhar sobre Jesus. Eles precisavam fazer essa experiência, e nós precisamos também, o encontro verdadeiro do Senhor, que transfigura
muda a vida de cada um de nós. Que essa experiência possa acontecer nesse tempo da Quaresma, em nossa história, em nossa vida. Amém.